Olá, nas aulas anteriores fomos vendo os fundamentos básicos do JavaScript. Vimos os seus tipos, vimos como declarar e fazer atribuição de variáveis, vimos também sobre os loops, operadores, ou seja, operações matemáticas e estruturas de controle e entre outros que podemos ver ao decorrer do curso. Vimos até agora alguns materiais também e a partir dessa aula iremos conciliar todo o material visto em um bloco que chama-se funções. E para esta aula iremos introduzir sobre as funções. Vou cá dar um exemplo. Let nome recebendo uma string vazia, console.log, ponto e vírgula, vamos chamar nome, vamos fazer uma reatribuição. Neste caso atribuímos acima uma string vazia, agora vamos reatribuir o nome Arsênio e vou cá executar para melhor percepção, né? Vamos dar um comando node funções.js. Ok, executou e deu um espaço porque nós estamos cá a imprimir uma string vazia, mas suponhamos que ao invés de ele imprimir a string vazia, nós queremos que ele imprima um nome. Ou seja, o JavaScript neste caso, o JavaScript executa uma linha depois da outra. Então, sendo assim, não temos como dizer ao nosso programa ou script que deve executar um determinado trecho de código antes de outro. Isso que eu estava a dizer. Suponhamos que eu queira que ele execute este trecho de código. E, como eu disse, o JavaScript executa linha a linha. Então, ele vai executar esta linha e vai mostrar o que tem nesta linha. E para eu poder executar, ou seja, para eu poder mostrar o que está nessa linha, tenho que dar um outro console.log. Assim sendo, ou seja, não podemos pedir para um programa rodar uma informação dependendo do usuário. Ou seja, nós não podemos pedir com que um programa rode um trecho de código dependendo do usuário utilizando esse método. Para tal, é para isso que as funções apareceram. As funções isolam e permitem que a gente feche um bloco de código e podemos dizer que horas exatamente esse código deve ser executado. Não sei se perceberam. As funções permitem com que isolemos um trecho de código e dentro do trecho de código podemos colocar várias instruções e nas instruções quando formos a criar uma função, nós podemos dizer ao nosso programa em que momento aquele trecho de código deve ser executado. Diferente de estamos cá a fazer uma declaração simples e atribuição e impressão de algo na tela. Então as funções nos permitem fazer isso. Executar um trecho de código num determinado momento, na hora que nós precisamos que o trecho de código seja executado. Então, para declarar uma função no JavaScript é muito simples. A declaração do JavaScript vamos na sequência comentar o nosso exemplo. Para declarar uma função, temos que usar a palavra reservada function e de seguida temos que colocar o nome
da função. Neste caso eu vou colocar o nome mostrar, e para mostrar o que? Neste caso vou mostrar álbum. A função pode receber parâmetro. Neste caso ele está ali a receber um parâmetro nome. Neste caso para o usuário ficar elucidado de que deve inserir lá uma string, e dentro do nosso bloco, dentro do bloco da nossa instrução, vamos colocar um comando básico, neste caso nome. Ok, essa é a estrutura de uma função básica em JavaScript. Temos que colocar o function para identificar, ou seja, para dizer que é uma função, e de seguida colocamos o nome da nossa função, nesse caso mostrar, e estamos a dizer que ele vai receber uma string, entre aspas, né? Dissemos que também precisamos receber uma informação, ou seja, será uma informação que cá será inserida. Essa informação pode vir de outros lugares e daí deve ser executada, ou seja, uma função é óbvio que deve ser executada. E para o efeito, dizer que a função tem dois momentos. Neste caso, o primeiro momento é a declaração da função e o segundo é a chamada. Fizemos cá, ou seja, colocamos cá o primeiro momento, neste caso que é a declaração da nossa função. E agora vamos para o segundo momento, neste caso, que é a chamada da função. Dissemos que a nossa função mostrar recebe parâmetro. Neste caso, vou cá colocar Arsenio. E desta feita, vou somente rodar o meu script. E, como previsto, ele imprime o Arsenio. Ou seja, nós dissemos que a nossa função recebe parâmetro. E a nossa função, neste caso, que é a função mostrar, recebeu um argumento, neste caso Arsenio. Iremos falar mais acerca dos parâmetros nas aulas futuras. Recebeu, neste caso, Arsenio. E dentro da variável Arsenio, neste caso, dentro da variável nome, tem o valor Arsenio. E o nosso console.log vai pegar o valor da nossa variável e ao chamar a nossa função, ele vai fazer, ou seja, vai fazer todo o processo de pegar o valor da variável, pegar o valor e colocar e substituir com o parâmetro e na sequência fazer a sua impressão. E o código, neste caso, vai executar esta função, né? Vai fazer esta chamada, neste caso, e desta feita dizer que com as funções nós podemos, com uma função, neste caso temos a função mostrar, nós podemos fazer a chamada em qualquer momento, ou seja, quando nós quisermos, e imprimir o que nós precisamos. Podemos, neste caso, como a função é mostrar e recebe um nome, podemos cá fazer a impressão de vários nomes. Neste caso, sem precisar declarar várias variáveis para poder colocar os nomes. Neste caso, podemos José. Então podemos fazer várias chamadas. Neste caso, podemos perceber que ele fez as 3 chamadas, desde o momento que coloquemos o nome da nossa função e entre parênteses nós coloquemos o valor que nós desejamos que a função possa chamar. Neste caso, as funções são trechos de códigos que a gente, neste caso, separa em declaração. Neste caso, é a declaração da nossa função.
e quando a gente faz a chamada, neste caso estamos cá a fazer a chamada da nossa função. E existem três formas de declarar as funções. Para esta aula iremos ver duas neste caso, e nas aulas futuras poderemos aprender mais sobre as formas de declaração da função e dizer que temos um outro tipo de função que não recebe parâmetro, mas neste caso a gente deve resolver a nossa função dentro do bloco. O que seria fazer isso? Resolver a função dentro do bloco. Vamos na sequência, vamos comentar essas chamadas para não ficar cheio o nosso terminal. Dizia eu que podemos declarar uma função que não recebe parâmetro. Neste caso vamos usar a palavra reservada function, número. Não vamos receber nada a nossa função e podemos declarar por exemplo const, por exemplo, conta 4 mais 4 2 pontos. Vamos dar um espaço para melhor visualização e vamos fazer a chamada dos pontos. Ele não recebe nenhum parâmetro, por isso não colocamos nada, mas ele dentro do nosso bloco tem uma soma que é 4 mais 4 e como podemos ver ele não faz nada. Isso por quê? Isso porque ele declara a nossa função e ele faz, ou seja, encontra o resultado de conta, mas como eu dizia, então ele vai declarar a nossa função, neste caso número, vai fazer as contas, ou seja, vai nos dar o resultado de 4 mais 4 e de seguida vai fazer a chamada do número neste caso, mas ele não irá mostrar nada porque a gente não pediu para a nossa função nos retornar algo. Assim sendo, temos que colocar a palavra-chave return. A palavra-chave return é para nos retornar algo. Neste caso, ele vai tirar o nosso resultado para fora do nosso, podemos dizer, da nossa função, podemos assim dizer. Ok, conta. Vamos para mostrar algo, tem que ser console.log. Ok, vamos perceber como podemos verificar. Agora ele mostrou o valor 8. Isso por quê? Isso porque ele agora permitiu com que o nosso resultado, que é neste caso conta, com que o valor de conta ele tirasse para fora da nossa função, neste caso um retorno. E desta feita usamos o console.log e dentro do nosso console.log fizemos cá a chamada da nossa função. E na chamada da nossa função nós encontramos um valor, neste caso um retorno. Se não formos a colocar um retorno na nossa função, de certeza que ele não irá ilustrar nada. Dizer que dentro da função nós poderíamos colocar vários outros tipos de código.
podemos acrescentar cá vários códigos, outros códigos, poderiam ter vários códigos. E poderíamos colocar também vários console.log. Poderíamos colocar console.log, faz isso, console.log faz aquilo. E vários trechos de códigos também poderíamos aqui colocar. Mas temos um outro exemplo. Neste caso vamos comentar este cara e por debaixo vamos dar um console.log na nossa função, neste caso a nossa primeira função mostrar. E na nossa função mostrar, neste caso estamos a dizer que ele vai receber um nome, uma string neste caso, e na sequência ele já tem um console.log, então ele recebe parâmetro. Neste caso o parâmetro que vai receber agora será o parâmetro da função, ou seja, será uma função, neste caso nome. Isso estamos a dizer o que é com isso? Estamos a dizer que nós estamos a fazer a chamada de uma função e na chamada de uma outra função estamos a fazer uma outra chamada. Então vamos verificar se vai realmente funcionar. E como podemos verificar, a chamada não foi efetuada porque nós não colocamos o abre e fecha do parênteses. Ok, mas como podemos visualizar, a chamada foi efetuada. Ele trouxe-nos cá o resultado desta operação e como previsto, ou seja, ele trouxe-nos cá 8, né? Trouxe-nos cá 8, mas nós estamos a dizer que ele irá receber um nome, ou seja, um valor do tipo string. Então a função mostrar, ele vai alterar o tipo de parâmetro. Neste caso, lá recebia um parâmetro do tipo string, como quem diz, entre aspas, e ele altera para o tipo number. Mostrar vai receber, ou seja, neste caso, quando mudou o tipo de parâmetro, neste caso, a função mostrar vai receber o retorno da nossa função número. Neste caso, recebido esse retorno, ele vai, neste caso, como recebemos cá um parâmetro no nosso mostrar, e ele vai colocar o resultado da função número no parâmetro mostrar. E desta feita a nossa aula sobre funções, para não ficar muito extensa, vai terminar por aqui. E agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.